Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Melhor agora porque você vai assistir a 7ª parte das nossas aulas de modelo atômico, né? Nessa aula nós vamos falar desse cidadão aqui, ó, Rutherford. Em 1910, Rutherford descobriu os prótons, certo? Lógico, lembre-se que na experiência que a gente falou na aula passada do cidadão Goldstein, vou escrever aqui o nome dele, Goldstein trabalhou com os raios canais. Quem são os raios canais? São prótons? Não. Raios canais só eram prótons quando o gás em questão era o gás hidrogênio. Lembra disso? Os raios canais são íons positivos. Correto? Beleza? Então tá, isso aqui foi só para lembrar vocês não se esquecerem da nossa aula passada. Olha só, o que o Rutherford fez? Esse primeiro esquema que eu vou mostrar para vocês é um esquema que já era conhecido na época. Na época a radioatividade já era estudada, então já se tinha conhecimento das partículas alfa, beta e da radiação gama, certo? Então essa experiência aqui que foi feita foi a descoberta das 3 partículas, né? Olha só, esse esquema, lembrando que já era, a radioatividade já era conhecido naquela época, né? Você pega um material radioativo, coloca ele dentro de uma placa de chumbo, esse experimento todo é realizado no vácuo, correto? Ou seja, ausência de matéria, faz um orifício e por ele passa um feixe, certo? Um feixe. E observou o seguinte, quando esse feixe é colocado num campo magnético, como você está vendo aqui, ó, num campo magnético, aqui, ó, num campo magnético, das placas eletricamente carregadas, observou o seguinte, observou que um dos raios eram atraídos para o polo negativo, correto? Bom, quer dizer o quê? Se esse carinha aqui foi atraído pelo polo negativo, é porque a sua carga ela é positiva. Um outro feixe de luz foi atraído pela carga positiva. Então deduziu o seguinte, que esse feixe aqui é uma carga negativa, ok? E lógico, aquele feixe de radiação que não sofreu nenhum desvio, logicamente esse cidadão não tinha carga, né? A carga dele era 0. Beleza. Logicamente, dentro dessa placa de chumbo, aqui dentro, tem um material radioativo, certo? Que emite esse feixe radioativo. E eles observaram o seguinte, que um feixe sofreu um desvio menor do que um outro feixe. O que é que eles concluíram? Porque essa partícula positiva que eles chamaram alfa teve um desvio de ângulo menor, né? Porque o ângulo x é menor do que o y. Qual é a dedução para isso? Lógico, é porque a partícula alfa ela é mais pesada que a partícula beta. E a gente vai ver lá na frente que a partícula beta é um elétron com grande energia, certo? A partícula alfa, ela possui 2 prótons, 2 nêutrons, então seu número de massa é igual a 4, certo? Na verdade, a partícula alfa é um núcleo de hélio. Isso a gente vai estudar em radioatividade, já tem até algumas aulas aí. Certo? É um núcleo de hélio. Não é o hélio, porque para ser um átomo tem que ter elétrons, e a partícula alfa não tem elétrons. Certo? E essa que não sofreu desvio, certo? Que é a partícula gama, radiação gama, não posso chamar de partícula, ela não tem massa e não tem carga. Então isso aqui tudo já era conhecido na época de Rutherford, né? Que um material radioativo emite feixes de radiação e esses feixes de radiações podem sofrer desvio usando placas eletricamente carregadas, ou seja, um campo elétrico, beleza? Mas como foi a experiência de Rutherford? Rutherford pegou um material radioativo, alfa emissor, né? Um material radioativo, o polônio, por exemplo, como está falando nessa figura, pegou um material radioativo que é alfa emissor, ou seja, ele emite partículas
alfa. Lembre, a partícula alfa é uma partícula positiva e ela é uma partícula mais pesada, né? A radiação mais pesada daquelas três. Ela tem a massa 4 e tem 2 prótons. Olha só que legal. Quando essa partícula vem, esse feixe de radiação vem, e esse experimento ele fez com uma lâmina de ouro, certo? Alguns livros falam de lâminas de platina, lâminas de prata. Lógico que Rutherford, juntamente com Hans Genscher, e Ernest Master, né, porque pouca gente fala desses dois caras, né? Mas o grande cientista aí foi Rutherford. Não foi só lâmina de ouro, né? Ele fez com lâminas de prata, ele fez com lâminas de platina, porque ele tinha que ver se o que ele observou na lâmina de ouro realmente acontecia com outros. Então, ele fez um anteparo aqui, ó, luminoso, certo? Um anteparo aqui luminoso. E aí, essa lâmina de ouro era finíssima, finíssima mesmo, entendeu? Coisa de milímetros, certo? E ele observou o seguinte, ó, se esse cidadão ele é alfa emissor, então está vindo para cá partículas alfa. Eu já sei que as partículas alfa são positivas. E ele observou o seguinte, a grande maioria das partículas alfas atravessaram, mas algumas sofreram pequenos desvios e outras voltaram, certo? E outras voltaram. E aí ele fez a teoria dele, né? Olha só, isso aqui, essa parte aqui, são os átomos de ouro, certo? Na lâmina. Os feixes vermelhos, que você está vendo aí, são as partículas alfa. Observe, eu vou até diminuir o tamanho aqui para poder fazer. Observe que algumas sofreram desvios, outras voltaram, mas a grande maioria atravessaram os átomos de ouro. Bom, o que é que Rutherford concluiu? Concluiu o seguinte, que como a maioria das partículas alfas atravessaram, o átomo ele tem um grande espaço vazio. Então, o átomo tem grandes espaços vazios. Beleza? Agora, essas partículas alfa que voltaram, elas se chocaram em quê? Lógico, elas se chocaram em alguma região densa, correto? É uma região densa e de mesma carga, porque as partículas que se desviavam foram partículas alfas, que são partículas positivas, não se esqueça disso. Bom, se a partícula alfa, que vem vindo lá, se choca em algum canto e sofre desvios, ora, você só pode deduzir que ela se chocou com uma região densa, correto? Uma região densa de carga o quê? Positiva. Então, Rutherford daí tirou a grande conclusão que o átomo é formado por grandes espaços vazios, mas tem uma região pequena e densa. Ok? Que ela mais na frente denominou de núcleo. Né? E onde o núcleo tem partículas positivas. E essas partículas positivas ele chamou de próton. Certo? Beleza, meus amados? Certo, meus amados? Então, esse experimento de Rutherford realmente foi um experimento sensacional e surpreendente, né? Porque para ele até relatou isso, que a surpresa dele foi tão grande que foi como se ele atirasse balas, pegasse um revólver e atirasse balas numa folha de papel e, para sua surpresa, as balas voltassem no sentido dele, certo? Para você ver a surpresa de Rutherford com esse experimento. Então, repetindo, né? Rutherford pegou um átomo radioativo, nesse caso aqui foi o polônio, alfa emissor. Como ele é um alfa emissor, esse feixe radioativo de partículas alfa, a grande maioria das partículas passaram.
Algumas sofreram desvios, certo? Mas algumas voltaram. E aí ele concluiu, né? Agora, só para concluir o nosso raciocínio, né? Isso aqui é fluorescente, tá? Isso aqui, esse anteparo, um anteparo fluorescente, que ao receber um estímulo, né, a gente vai estudar isso mais para frente, né, os elétrons saltam de uma camada para outra. Na volta eles emitem luz, porque ele precisava saber em quais pontos, né, a radiação alfa foi localizada, ok? E aí, quando essa partícula alfa voltou, ele concluiu o seguinte: para essa partícula alfa ela ter voltado, meu amigo, é porque ela se chocou com alguma coisa positiva. E como é que ele sabe que ele é positiva? Porque a partícula alfa é uma partícula positiva. E se a maioria dos feixes passaram, meu amigo, é porque o átomo possui uma região bem maior e vazia, que ele, mais tarde a gente já vai estudar ela, que ele chamou de eletrosfera. Então não se esqueça que nessa época os elétrons já eram conhecidos, né? Os elétrons, a descoberta de Thomson já era descoberta, os elétrons já eram conhecidos, ok? Certo? Então está aí a descoberta da segunda, né, partícula subatômica, e esse é o terceiro modelo, né? Porque o primeiro é o de Dalton, o segundo de Thomson, e o terceiro modelo, que é o modelo de Rutherford. Alguns até me perguntam, Sandro, se fizer uma comparação com o modelo de Thomson e de Rutherford, como é que seria essa experiência? Ó, se o modelo de Thomson fosse verdadeiro, as partículas alfas, todas elas atravessariam. Elas não voltariam. Talvez tivesse um pequeno desvio e tal, porque para Thomson, tudo isso aqui era positivo com partículas encrostadas, né? Certo? Então, para Thomson, não existia as partículas positivas, apenas a partícula elétron, que é negativa. Aí você pode me perguntar, mas por que voltariam, Sandrão? As partículas alfa, todas elas voltariam. Porque no modelo de Thomson não existe uma região densa, igual existe no modelo de Rutherford, que a gente já conhece, que é o núcleo. Certo? Então, o modelo de Rutherford, as partículas de alfa, elas sofreram desvios e até voltaram porque existe uma região pequena e densa e positiva, certo? A maioria dos feixes passaram porque hoje sabemos que a eletrosfera é bem maior do que o núcleo, certo? Beleza? Aqui uma observação aqui que eu queria fazer para você, era essa observação que eu acabei de fazer, né? Você pode até anotar aí, né? Que se o átomo fosse como o modelo de Thomson, todas as partículas alfa atravessariam. Porque no modelo de Thomson não existe uma região densa. Não existe uma região densa. Certo? Igual o modelo de Rutherford. Ok? Então, no modelo de Rutherford existe uma região densa chamada núcleo e uma região vazia, praticamente vazia, chamada de eletrosfera, que é onde estão os elétrons que Thomson já havia descoberto. Por exemplo, se a gente fosse observar o experimento do Rutherford, se o átomo fosse de Thomson, aqui está a folha de ouro, aqui está a fonte de partícula alfa, todas as partículas alfa atravessariam. Mas não foi isso que aconteceu. Quando a gente observa o experimento de Rutherford, a gente vê, temos a fonte de partículas alfa, temos a folha de ouro. Uma parte dessas partículas sofreu pequenos desvios, outras voltaram, né? A grande maioria realmente atravessou, sofrendo pequenos desvios, certo? E aí está a prova, porque o modelo de Thomson não estava completo, né?
porque senão todas as partículas alfa teriam passado. Ok? Ok, meus amados? Então vamos lá agora. Com base nessas informações, Rutherford formulou o modelo atômico cujos principais pontos são: a maior parte dos átomos é vazia, pois a maioria das partículas alfa, que são partículas positivas, passou sem nenhum tipo de desvio. Partículas carregadas positivamente estão localizadas em uma região muito pequena e densa, no centro do átomo denominado núcleo. Né? Porque se o núcleo fosse negativo, as partículas alfa iriam se chocar e ficar grudado lá, né? Porque os opostos se atraem. Mas no núcleo não. O núcleo ele é positivo. Os elétrons giram em torno do núcleo em diferentes órbitas circulares, pois algumas partículas positivas sofrem pequenos desvios devido à atração dos elétrons. Certo? Deixa eu ver a nossa próxima imagem aqui. Esse modelo ficou conhecido como modelo sistema solar, né? Porque aqui, ó, o núcleo e ao redor dele os elétrons. Certo? Beleza? Fazendo aqui uma ressalva aqui nessa parte aqui, ó, os elétrons giram em torno do núcleo em diferentes... Deixa eu aumentar aqui em diferentes órbitas, pois algumas partículas positivas sofriam pequenos desvios devido à atração dos elétrons. Né? Então os elétrons atraíam um pouco as partículas e elas sofriam pequenos desvios. Ok? E aqui ainda quero frisar uma outra coisa, fazer uma comparação, né, entre núcleo e eletrosfera. Eu tenho aqui o núcleo de um átomo, aqui eu tenho a eletrosfera. O raio da eletrosfera ele é de 10 a 100 mil vezes maior do que o do núcleo. Ou seja, se a gente fizer uma comparação, se eu botar uma bola no meio do Maracanã, a bola seria o núcleo e o Maracanã seria a eletrosfera. Para você ver a diferença do núcleo, né, em termos de raio, né, o raio do núcleo para o da eletrosfera. Ok? Agora, olha essa observação que eu fiz aqui, ó. A falha do modelo de Rutherford. Na verdade, o modelo de Rutherford ele já nasceu um pouco falho, né? O modelo sistema solar. Vamos lembrar um pouquinho de alguns. Modelo bola de bilhar. Modelo bola de bilhar. É o modelo de Dalton. Modelo pudim de passas. É o de Thomson. Modelo sistema solar. É o modelo de Rutherford. Beleza? Bom, agora olha só. Rutherford disse que eu tenho, vou apagar aqui pra gente, eu tenho um núcleo denso, positivo. Está ele aqui, denso e positivo. E ao redor dele existem os elétrons. Você está vendo aqui as camadas. Essas camadas não foram descobertas por Rutherford, tá? As camadas foram descobertas por Bohr, que a gente vai estudar mais para frente, ok? Por que já nasceu condenado? Porque na física clássica a gente já sabe, né? Lógico. Partículas portadoras de carga elétrica em movimento emitem energia. Sendo assim, os elétrons, ao descrever essas órbitas aqui, ó, circulares, né, ao redor do núcleo, emitia constantemente energia, correto? E a sua velocidade de rotação ia fazer o quê? Ia começar a diminuir. Ela ia começar a diminuir e ele ia ter que cair aonde? No núcleo. Certo? Beleza? Então, ao emitir constantemente energia, a sua velocidade de rotação ia diminuir com o passar do tempo, de forma que o elétron ia fazer o quê? Descreveria um movimento de espiral e cairia no núcleo, né? Iria colidir com o núcleo. Então, essa parte Rutherford não explicou. Como é que os elétrons ficavam girando sem perder energia? Quem explica vai ser Bohr, né? Outra coisa também que das limitações de Rutherford é o seguinte: a gente sabe que quando a gente aplica alta voltagem a uma amostra gasosa,
a uma amostra gasosa, certo? Submetidas a baixa pressão, ocorre a emissão de luz, certo? Que quando passamos essa luz por um prisma, quando essa luz é refletida por um prisma, né, obtemos um espectro descontínuo, né, correto? De feixe, né, de cores. Esse fenômeno o Rutherford não explica também. Então, o modelo de Rutherford não explica essas duas partes aí. Mas é um modelo importantíssimo porque já se sabe a existência de cargas positivas e de cargas negativas. E que existe um núcleo e existe uma eletrosfera, certo? Quem explica isso é o modelo de Bohr, certo? Então, na próxima aula nós vamos estudar os nêutrons e o modelo de Bohr um pouco mais para frente. Certo, meus amados? Até a nossa próxima aula.